Quem nunca escutou "eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim"? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Essa frase que deu título a esse vídeo é do Dorival Caymmi, né? Músico, poeta, e desde o momento que eu escutei essa música, lá atrás, né? Mais de 30 anos atrás, eu sempre fui muito ligado a essa questão do autoconhecimento. Vamos dizer assim, é o meu propósito, né, nessa encarnação, trabalhar o autoconhecimento e trabalhar o autoconhecimento ligado a essa questão do eu, né, da família e dos negócios. Então, a maioria dos vídeos, né, no meu canal, eles estão divididos nessas três grandes áreas: transformação do eu, a transformação da família e a transformação dos negócios. Sempre sobre o viés do autoconhecimento e do autoaprimoramento, ou seja, a gente se autoaprimorar através desse olhar interno do autoconhecimento. E aí, com isso como resultado, a gente alcançar uma alta performance naquilo que a gente escolheu como trabalho, né? Seja ele inserido dentro de alguma organização ou como empresário ou como empresário. Então, assim, quando a gente começa a pensar sobre, né, eu nasci assim e cresci assim, vou morrer desse jeito, e aí muitas pessoas vivem sobre esse paradigma, né? E quando a pessoa olha para a vida, ela não consegue imaginar ou perceber, ou às vezes até sentir, que a vida dela pode ser diferente. Porque isso vira como se fosse uma crença, né? É como se fosse quase igual lá na Índia, o esquema social das castas, que a pessoa nasce lá pobre, ela morre pobre. Ou se ele nasce filho de faxineiro, ele só pode ser faxineiro, ele não pode ser médico, porque ele nasceu naquela casta de faxineiros. Então, é quase isso na nossa mente. É como se a gente, né, você nasceu num aglomerado, você nasceu de uma família pobre, você nasceu ali dentro daquele esquema social e você não teve oportunidade, você não teve Estado, você não teve família, você não teve pai, você não teve mãe, né? Você não teve ninguém para te ajudar, e aí a vida ficou da maneira que é. E esse vitimismo que a maioria de nós temos de alguma forma, esse vitimismo ele não ajuda a gente a crescer. Então, sempre que você se pegar ali e pensando na sua vida como esse início dessa frase da música lá do Dorival Caymmi, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu nasci infeliz, vou morrer infeliz, eu nasci sozinho, solitário, vou morrer solitário. Sempre que você se pegar, né, trabalhando aí na sua mente algo relativo a esse crescer assim, morrer assim, ou seja, não mudar, minha vida não vai mudar, não adianta o que eu faça, não vai mudar. Sempre que você se vê em algum assunto, seja ele afetivo, seja ele profissional, seja ele intelectual ou existencial, né, de você se pegar ali, nossa, minha vida, né, igual aquele desenho animado, ó vida, ó azar, é você olhar mais para dentro. E se você não tiver essa força de olhar para dentro, busque a ajuda de alguém. Busque a ajuda de um psicólogo, busque a ajuda de um terapeuta, busque a ajuda de um padre, de um pastor, de alguém que possa lhe olhar para você
e de repente, né, te dá uma força, te dá uma ajuda, te dá uma fala, né, uma mão no ombro ali, que de alguma maneira aquela mão no ombro, de alguma maneira aquela fala pode e vai te ajudar a ter força para poder fazer diferente, buscar um caminho diferente. Então, às vezes, gente, o que a gente precisa fazer, quando a gente está muito perdido assim, né? Quando a gente está fisicamente perdido, indo de um lugar para outro, a gente fala, ô fulano, você sabe onde é que é tal lugar assim, assim? Se a pessoa sabe, ela fala, anda aqui mais 3 quarteirões, vira à direita, vira à esquerda. Não é assim? Quando a gente está perdido, indo de um lugar para outro, em geral, a gente não pede ajuda. Pelo menos era assim há um tempo atrás. Hoje, às vezes a gente nem fica perdido, porque tem um GPS ali, um Waze, que vai te orientando ali. Vira aqui, vira ali, vira aqui, vira ali, e daí meia hora, uma hora você chega lá no seu destino, né? Igual tem no Uber hoje. Fulano de tal já chegou no seu destino. Então, da mesma maneira que lá atrás a gente pedia ajuda fisicamente, fulano, onde é que vai? E hoje tem uma ajuda de uma inteligência artificial ali, de um GPS que vira aqui, vira ali, e você chegou ao seu destino, da mesma maneira, a gente, quando a gente está meio perdido na vida, né? E aí é perdido do ponto de vista existencial, a gente, da mesma maneira que a gente pede ajuda para alguém, para ir para algum lugar, você pode pedir ajuda para um psicólogo, né? E sentar lá na frente do psicólogo e falar, olha, eu estou perdido na vida, de ir de um lugar para outro. Você pode me ajudar? E aí o psicólogo vai fazer a sua escuta, entender realmente, né, o seu planejamento ali, da onde você está indo, para onde você está indo, e ele vai te ajudar de alguma maneira chegar onde você está com a intenção de chegar. A outra maneira de você buscar uma ajuda de uma inteligência artificial, igual você pega a ajuda hoje das ferramentas aí do Waze, do Uber, né, do Google Maps, tem ali uma inteligência artificial que fala vira aqui, vira ali, vira aqui, vira ali. Qual que seria essa inteligência artificial em relação ali, fazendo ali a analogia ao psicólogo? É justamente esse psicólogo interno. E você aciona esse psicólogo interno, que seria o nosso eu superior, você aciona ele através de quê? Da busca do aprimoramento da intuição e da meditação. Que aí esse psicólogo interno, esse eu interno, vai te orientar e falar assim, Evandro, faz isso, faz aquilo, contacta fulano, liga para ciclano, faz tal curso, né? Caminha nesse caminho, caminha nessa direção. Não vira nessa rua não, vira nessa. Não namora fulano, namora ciclano. Então, esse psicólogo interno, que seria o nosso eu superior, ele funciona e funciona até melhor do que o Waze em relação a esse caminho existencial. Então, assim, pode ser que para algumas pessoas isso ainda soa assim como algo meio mágico ou algo um pouco difícil de alcançar. E realmente, assim, não é fácil alcançar e nem é fácil desenvolver. Mas quando a gente começa a malhar esse corpo emocional, esse corpo mental, e essa intuição, quando a gente começa a malhar e esse sistema começa a operar
de uma maneira mais clara e que você começa a perceber, você começa a sentir, a gente consegue caminhar com muito mais tranquilidade, a gente consegue caminhar com muito mais assertividade, porque a gente sente, é como se a gente sentisse que direção que a gente está indo, para onde que a gente está indo. Então fica algo assim muito mais real em relação a propósito, propósito de vida, o que estudar, com quem caminhar, se é sozinho, se é acompanhado. Então, procura, assim, na medida do possível, né? Procura conectar, assim, com essa fala inicial, né? Dessa frase, dessa música, né? E procura, assim, sair desse paradigma de achar que a sua vida não pode mudar, de achar que a sua vida, né, ela tá ali e é aquilo ali. Sempre tem condição de mudar e de melhorar, de aprimorar, mas a gente precisa ter mais consciência, né, dessa caminhada e que para poder sair dessa frase, desse paradigma, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, precisa ter o quê? Precisa ter consciência. Consciência do seu eu, consciência dessa intuição, consciência que a gente não é vítima da vida, que a gente é um agente da vida, que a gente pode realmente ter uma vida diferente, próspera, abundante, e que isso depende muito mais às vezes da gente do que dos outros, né? E a partir do momento que você escolhe viver de uma maneira mais ligada à sua espiritualidade, a vida passa a ter um sentido diferente. Então, só para você meditar aí um pouquinho, né, sobre... põe a música aí, acha a música aí no Google, né, no Google, acha a música, põe a música para escutar e trabalha aí essa música e como que você está vivendo preso ainda às vezes nesse paradigma de que sua vida não pode mudar e nem melhorar. E é justamente o contrário, ela pode mudar e pode melhorar, mas depende de quem? Depende da gente, né? Depende de você, depende de cada um de nós. Um grande abraço, muita paz, ótimo dia.